Obrigada. Boa noite. No convite, vocês colocaram uma porção de coisas sobre mim, tudo que eu já fiz. E depois de uma certa idade, tem muita coisa que você faz mesmo, né? Então não tem vantagem alguma. Para mim, a grande vantagem nesse momento é ser conselheiro de uma empresa super jovem, 4 meninos e menina, 3 meninos e uma menina. Parecem meus filhos. Eu vou na reunião de conselho, parece que eu estou lidando com meus filhos. Gente muito jovem, muito energética, muito agressiva e que sabe que pode ajudar os clientes. Eu tenho visto e sou testemunha nas reuniões de conselho o que eles fazem para atender os clientes. E eu já tive do outro lado, já fui cliente também, sei que cliente não é fácil. Pede o impossível. Mas é o que paga as contas. Exatamente, mas é o que paga as contas. É isso aí. Bem, minha missão hoje é fazer a apresentação da Luísa, só que eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Ah, tá, não vou precisar. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Porque todo mundo sabe quem é a Luísa, todo mundo sabe dos prêmios que ela recebeu, todo mundo sabe da história de empreendedorismo da Luísa, todo mundo sabe que ela é de Franca, então não tem graça nenhuma. Tudo que eu falar aqui vai ser novidade, não vai ser novidade. O que eu vou falar é o que eu aprendi com a Luísa. E tem muita coisa que eu aprendi com ela. A gente é amigo há muitos anos também. Mais de 20 anos eu conheço a Luísa. Luísa já foi meu cliente quando eu estava na Telefônica, depois ela foi meu cliente quando eu estava na Redcar. E conta dos nossos Nova York também. Isso eu vou deixar para você. Eu pagava a conta também. Sempre. Todos os jantares de Nova York, quem pagava a conta era a Luísa. A única mulher, mas pagava a conta, porque eu falei, tem que pagar também, né? Mas tem algumas coisas que eu aprendi com ela que eu queria compartilhar com vocês. Se eu for compartilhar todas, eu vou ficar a noite inteira falando. Primeiro é o seguinte, cliente. O que essa mulher conhece de cliente é um show. Aproveitem para fazer perguntas sobre cliente. A vida dela é atender cliente, desde que eu a conheço. Então, isso aí é imutável. E eu fico imitando o que ela me ensinou para atender bem o cliente. Segundo, funcionário. Atender bem o funcionário. Ter certeza que o funcionário está satisfeito. Eu sou testemunha, eu vim a levar anos seguidos para Nova York, gente para ser treinada. Tem uma aguinha aí, não? E para um evento de varejo muito cobiçado e que ela nunca fez nenhuma economia nisso aí. Então, funcionários. Terceiro, inovação. Muito antes de se falar e de comprar pela internet e pegar na loja, a Luísa já fazia isso. Tem graça nenhuma. Ter um grupo de engenheiros fazendo desenvolvimento dentro da empresa, muito antes disso ser novidade, ela já fazia. Então, inovação, gente. Isso está além da... Está inovando, está além, está inovando. E o quarto ponto que eu queria mencionar para vocês é o seguinte, é o amor que ela tem ao Brasil. Não sei se vocês sabem, toca-se o hino nacional nas reuniões, grandes reuniões do Magalu. Então, esse amor pelo Brasil, essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer diferente e de continuar no país. Ela podia estar morando em qualquer lugar do mundo, mas está aqui. E vocês vão ouvir coisas muito legais nesse sentido. E a última... 4, faltou uma. Deixa eu pegar aqui Pega a cola. a cola. Não menos importante, atenção com as minorias. Vocês devem estar acompanhando o que ela tem feito pelas mulheres, pelos afrodescendentes. Isso é uma obrigação de todos nós. Com isso eu encerro e chamo a Luísa, minha amiga de mais de 20 anos. Palmas para ela. Boa noite. Boa noite, bem de vendedor, viu, gente? Boa noite. Bom, eu conheço o Roberto há muitos anos, como ele falou. Ele ia para Franca,
Ele acho que ele acompanhou muitos ciclos do Magazine Luiza, e a gente ia todo ano para a NRF, durante até ter a pandemia. Aí reunia eu, Lorival, Kissula, ele, mais uma pessoa, a gente saía um dia para jantar. Aí um dia eu falava, não, mas eu também tenho que pagar, não é porque eu sou mulher que eu não vou pagar. Mas a gente se encontrava na NRF, a NRF é uma feira de varejo, que reúne pessoas, vocês sabem, mas reúne pessoas do mundo inteiro. E infelizmente a pandemia veio. Esse ano eu tinha prometido para o Marcos que eu ia, mas aí a Covid lá... O problema não era nem eu pegar a Covid lá, o problema é eu ficar presa lá, né? Porque você tinha que ficar presa lá. Bom, mas acho que vocês já sabem que o Magazine Luiza nasceu em Franca. Roberta já comeu muita comida boa da cidade, que tem as coisas melhores de lá. Franca tem uma cidade com espírito empreendedor impossível. E tem um time de basquete patrocinado pelo Magalu. Exatamente. Deixa eu sentar aqui. Todo mundo me vê daqui ou não? Sim, sim. Ah, tá. Tem um time de... É interessante a cidade, né? Como ela começou do sapato, ela ficou uma cidade de muito empreendedor. Deixa eu sair para não... É impressionante como a cidade de Franca tem o melhor biscoito, com todos esses shampoos que faz para hotéis de lá. É impressionante como a cidade tem empreendedor, porque começou com sapato, né? O sapato começou bem de empreendedor. Eu sou filha única, minha tia, que chama Luísa, também não tem filho. E eu já fui criada como mulher, já acreditando mais na força da mulher. Isso era muito difícil na época, porque quando a mãe de vocês nasceram, a avó, ela já fazia enxoval. E eu nunca tive uma peça de enxoval até eu casar. Então, para vocês verem que eu já fui criada de uma forma diferente. Então, minhas tias já trabalhavam, minha mãe já trabalhava. E eu tive muita sorte. O Roberto conheceu um pouco minha tia. Infelizmente, ela está vivendo uma demência, que não é Alzheimer, mas é demência. E eu fico aprendendo a lidar com isso. É muito triste lidar com a demência. Ao mesmo tempo, é um grande aprendizado, né? E ela, assim, eu nunca escutei a palavra crise na minha vida. Eu nunca escutei que não tinha dinheiro nem de crise. Se uma loja ia mal, ela falava, troca o gerente, mas não era a cidade que estava ruim. Então, assim, e nunca a gente escutou, e ela veio de uma família simples, eu já vivi numa outra realidade, e minha tia era muito empreendedora, mas ela não era nem um ponto de gestora, de jeito nenhum. Ela não sabia gestar nada, porque ela achava que ela trabalhou muito tempo fora, na Casa Gino. Antigamente as cidades do interior não tinha shopping, não tinha nada. As pessoas muito tradicionais, muito ricas, tinham lojas de departamento, tecido, prataria demais, cristal. Tanto é, gente, que a memória é muito interessante. Ela dá uma aula de cristal e prata para a gente com toda a demência. É impressionante. Esse dia ela deu para minha nora. Se você der um copo, ela sabe o que é cristal, o que é vidro, que jeito que é o cristal, porque foi o que ela trabalhou. E aí ela resolveu comprar essa loja depois que ela casou, para gerar emprego para a família, em 1957. A gente é muito gerador de emprego, a gente ama gerar emprego. Com 12 anos. E a minha mãe, mas ela não tem um pingo de inteligência emocional, minha tia. Porque todo mundo tinha que ser igual a ela. Porque ela sempre trabalhou, ela sempre cobriu tudo, ela sempre foi ótima, por que o povo não era igual a ela? E eu tinha que estar controlando, né? E com 12 anos eu gostava de dar presente, a minha mãe já tinha uma inteligência emocional muito grande. Aí você quer dar? Vai trabalhar em dezembro e dá. Mas o que eu mais aprendi, eu acho, com a minha mãe, gente, é impressionante a cabeça de solução. Eu não carrego problema. Eu não carrego, a não ser doença, algumas coisas. Quando eu chegava da escola, filha única, né? Falando, minha professora fez isso comigo, ela falava, o que será que você pode fazer para a professora gostar de você? Ela nunca pegou o telefone, coitadinha da minha filha. Isso, de amiguinhos, de tudo mais, eu tinha que buscar. O problema era comigo, não era com o outro. E é uma das coisas que hoje assim, ainda me deixa mais irritada. Agora mesmo eu escrevi, eu estou saindo para Dubai e o nosso avião deu um problema. Agora à noite. Você imagina com tudo pronto. E aí um começa assim, bem que eu falei pro outro. Bem, não sei se vocês estão entendendo. Bem que você já conhece isso, né? Sempre tem alguém que o problema não foi meu, foi seu.
Aí eu falo, bom, o problema foi meu, já assumo, né? Então, para que eu não assumi? Porque eu não fui criada com isso. Eu fui criada com, se tem um problema, não importa o que você faz, você vai lá e resolve, né? E aí, depois de 18 anos, eu entrei muito pequena no Magazine Luiza e eu que fiz essa parte de gestão, de tudo mais, porque minha tia não era nem um pingo de gestora, mas era uma empreendedora que saía comprando tudo, depois você ia atrás para consertar. E porque também empreendedor é assim, né? Cadê o grupo aqui? Se vocês quiserem tudo certinho, vocês não compram também. Tem que ir fazendo mais ou menos assim, tapeando os que gostam de certinho, né? Para poder comprar. Bom, a gente foi crescendo e uma das coisas que eu acho que a gente acertou bastante foi fazer as coisas certas na hora certa. O Roberto sabe que a gente auditou uma empresa em 95, quando o varejo nenhum auditava, nem os maiores, que era a Casa Bahia e tal. E eu lembro que você também foi lá algumas vezes em Franca, né? A gente também foi parceiros muitas vezes. Eu lembro que quando Arthur Anderson, na época, né, a consultoria, deu o preço, a gente quase morreu. Imagina uma empresa no interior auditar um balanço, que custo era importante. E o pior é que quando ele trouxe o resultado, a gente falou, nossa, mas eu te paguei tão caro para você falar tão mal de nós. Né? Então, assim, mas isso foi assim, os outros perguntam, aonde vocês erraram? Eu falei, errar a gente está errando sempre, e as startups sabem muito bem fazer isso. Pergunta onde a gente acertou. Então, fazer essas coisas antes da época, apostar nisso, nos ajudou em 2001 ter uns sócios, Unibanco, o Roberto lembra muito bem. Outra coisa que a gente fez, o lucro financeiro da empresa era muito maior do que o lucro mercantil. Você ganhava 50 cruzeiros ou reais numa geladeira a prazo e ganhava 10 à vista. E naquele momento, você ter coragem de chegar num banco e falar, eu quero te dar 50% do meu lucro, eu fui chamada de louca muitas vezes. Mas eu não tinha como ter capital de giro. Hoje nós temos 12 bilhões em carteira da Luiza Crédito. Aonde que você ia arrumar? Então, naquela época, ceder 50% do seu lucro era tido assim, como se fosse mais louca. Nós somos o primeiro a fazer um acordo com o banco, e eu tinha feito com os franceses, e não deu certo, graças a Deus. Mas aí eu desisti mesmo com o dinheiro aqui, e aí a gente chegou Pedro Moreira Salles, a gente fez com o Unibanco, que estamos com o Unibanco e tal até hoje, e foi o que ajudou, quer dizer, a gente queria crescer, porque eu falo que ninguém precisa crescer, mas todo mundo precisa pagar o preço do que quer decidir, ou ser pequena, ou ser grande, ou ser média. Não tem como você ganhar de todos os lados. Quando você quer crescer, você paga alguns preços que talvez você não pagaria quando você é aquele empreendedor menor. Então eu cito muito, tem empresas que crescem, tem outras que mantêm, então é isso sobrevivendo, né? O Boticário é uma empresa tão grande, nunca entrou na bolsa, não tem receita. É o que você fazer de opção. Agora vamos falar um pouquinho do digital, né? Porque eu acho que é o assunto aqui. Assim, eu, agora que estou conseguindo escrever um livro, o Bial pegou uma equipe, eu não, ele pegou uma equipe e saiu fazendo uma pesquisa de mim em 6 meses, porque eu sou inacabada, gente, eu não consigo amanhã fazer o que eu fiz hoje, não sei se vocês estão entendendo. Então, como é que eu vou escrever um livro? Aí começaram a escrever um antes da pandemia. Um grupo se reuniu com a editora para escrever. Quando saiu a pandemia, eu falei, pode esquecer, eu sou outra pessoa, que lá já está velho. E aí, quando saiu a pandemia, eu tinha chegado de uma feira na Alemanha, lançando Mulheres do Brasil também na Alemanha. Gente, eu cheguei dia 20 de fevereiro, dia 13 de março, eu estava fechada dentro de casa. E eu não percebi nada. Mas não foi só eu, não. Ninguém, né? A gente estava na feira, não tinha chinês, a gente achava que o Covid era só na China. Que bom, né? Até o Brasil está aparecendo mais na feira, porque o chinês não veio. Daí 20 dias. E naquele momento, eu sempre tenho medo, assumo o meu medo, eu assumo muito esse lado de mulher. Eu estou intuindo, eu nunca quis não ter isso. Então, por isso que eu transito bem na área masculina, porque eu sou a feminina. Eu falo, estou intuindo. Se eles não voltam para mim, eu falo, foi eu que dei ideia, viu? Me elogia. Então, assim, então, o Roberto sabe disso, eu transito bem no respeito ao masculino, apesar que eu sei que nós mulheres temos uma luta que já conseguimos muito, mas é muito difícil. Eu falava assim,
Eu fiquei paralisada 2 dias quando eu senti a pandemia. Diz que intuição é um tipo de experiência que você tem, a experiência e um tipo de inteligência. Eu consigo, né? Muito entender o que vai acontecer. O duro é quando eu arrumar palavra para explicar para os outros, né? Eu fiquei paralisada e a Roberta, que está aqui comigo, nós fomos para Franca, porque lá eu tenho uma casa, e ela fazia teste todo dia, chegava, e ela ficou assim, eu falava, nós não sabemos nem fazer agenda. Os 15 primeiros dias ela até assustava. A gente não sabe fazer nada, o mundo está mudando tudo. Porque tudo mudou. E aí eu descobri que eu conheci muito pouco o Zoom. Fiquei numa vergonha. Mas eu sou assim, eu assumo que eu não sabia, mas não me deixa mal, me deixa desafiante. Tá? Porque quando você fala, eu já sei tudo, você conversa perto de uma pessoa e fala, você vai dar uma ideia, você fala, eu já estou fazendo. Vocês podem me dar uma ideia que eu estou fazendo, eu faço de conta que eu não estou fazendo. Porque alguém pode me ensinar alguma coisa diferente do outro. E aí eu falei, gente, como é que eu não conheço o Zoom? Eu tenho mulheres do Brasil em tudo quanto é lugar. E toda noite, das 10 às 11, eu comecei a estudar as conexões digitais. Porque aí eu dei 450 lives. Eu participei de quase 100 entrevistas. Eu fui do Bial, a rádio mais simples do interior do Brasil. Porque eu detesto só estar no ótimo. Meu assessor de imprensa sabe disso, senão eu não vivo o Brasil e eu vivo disso. E aí eu comecei. E aí tem uns 3 meses, eu comecei a chegar mais perto da empresa, né? A gente junto, eu falava para o nosso gerente de comunicação, vai mudar tudo da sua área, hein? Eu gosto muito dele, ele toma conta da TV Luiza, de toda a comunicação interna. E falava para a gerente de treinamento com a diretora, vai mudar tudo, vocês têm que se ligar, porque comunicação vai ter que estar junto com treinamento, porque eu já tinha... Aí pegava a empresa que fazia a Atmo, já a TV Luiza ao vivo, porque a nossa TV Luiza toda quinta-feira ao vivo, falava assim, eu quero um palco, plateia virtual. Não pode. Aí via a Oprah fazendo aquelas TV tudo junto na mesa, copiava a Oprah, não dava certo, porque era muito ruim. Aí eu vi outro fazendo, não, aquelas palminhas do Faustão, é tudo negociado, combinado. Eu não quero combinado. Bom, resultado, hein? Gravada antes. E hoje eu convido vocês um dia a fazer esse evento lá no Magazine. A gente tem uma arena hoje de 1.000 metros e a gente tem tudo para 2.000 pessoas que eu falo na hora. E aí eu comecei a apertar o gerente de comunicação. Em 2 meses a gente não entendia nada. Ele chegou para a menina de treinamento e falou, contrata o Zoom. Você pediu para ela contratar o Zoom? Quem tem que contratar o Zoom aqui e tudo mais é você. Aí a diretora de RH falou, olha, o Thiago não está dormindo. Ele passou, não está dormindo. Eu posso te ajudar com ele? Ele falou, primeiro eu gosto muito dele, deixa ele não dormir agora, senão ele não ter emprego o resto da vida. Então eu falo para ele ficar quietinho. E ele deu um salto hoje, nós temos um trabalho muito maravilhoso, eu convido vocês. Roberto, você não foi no novo escritório? Claro que foi. Foi, né? Você viu aqui da arena? E a gente entra, hoje mesmo, ontem mesmo à noite, à tardezinha, eu falei com todos os gerentes da região de Brasília. Mas tudo assim, interativo, fala, como se... Lógico que não é presencial igual, né? Mas é. Então, assim, o digital, minha gente, ele não é, né? Eu não estou dando aula aqui, mas ele é uma cultura. A gente acha que o digital é uma coisa eletrônica, mas não é, de computação. O digital é uma forma de fazer as coisas, que veio facilitada pelo mobile. Mas ele é uma forma de fazer. E o Magazine Luiza pergunta, como é que vocês fizeram? O Roberto sabe que em 90 eu já tirei todas as salas da empresa. E aí tirar a sala em 90 era a mesma coisa do que expor as pessoas... Então, assim, mas tudo negociando. Em 91, a gente criou uma loja eletrônica, que é 2 vezes case em Harvard. Mas não criamos em São Paulo. A gente criou em Cássia, que até hoje tem 15.000 habitantes, mineiro que gosta de zoiar e tocar. A nossa primeira experiência foi em Garapava, a cidade desde pequenininha, e Batatais. O que eu acho quando a gente está inovando, né? Você só tem que ver o que você corre risco. Qual que era o risco que nós corríamos? Primeiro, que você chegava com uma loja de 150 metros, sendo que Franca tinha 1.000, Ribeirão tinha 2.000,
E você não tinha produto exposto. Imagina não ter produto exposto numa loja numa cidade. E o investimento era muito menor. Na época não tinha multimídia. Nós tínhamos que ter TV e vídeo. E aí qual que era o risco que a gente corria? As pessoas, para mim, eu sempre vejo o risco maior. De chegar na empresa e falar assim, nossa, mas eles estão fazendo muito pouco carros de caça. Uma lojinha pequena, com TV, que não tem produto. Aí nós criamos, na época, o marketing educativo. Durante 3 meses, a gente está chegando aqui a loja do ano 2000. E aí a gente criava o cassete para o pessoal da roça. A gente que é mais idoso sabe que o 3 em 1 era o grande venda do 3 em 1. Era a grande venda. Então a gente criava, a loja está chegando, ela não vai ter produto, mas ela vai devolver o imposto para a cidade. A gente criou um centro de promoção, mas a gente trabalhava com cartaz e multimídia. Criamos o primeiro trabalho nosso de ter uma central para gravar o produto, para poder pôr na multimídia. E depois de 3 meses. E aí, quando a gente chegava na cidade, as pessoas não... e para o pessoal da cidade, a gente dava o videocassete, fita cassete, né? Que na época, DVD era um espetáculo. E para as escolas, a gente criou uma personagem. Então, quando você chegava na escola, você poderia até o pessoal não gostar, mas a gente tirava o pior problema que era de evitar que isso aí poderia acontecer. Bom, hoje nós temos 200 e 300 lojas, né? Nossa, a gente não punha produto de jeito nenhum. Quando a concorrência começou por telefone, é o único produto que nós já tínhamos. Então, nós já tínhamos 200 lojas para colocar o telefone. Então, assim, coisas que você... Agora, é fácil você inovar? Não é. Você passa momentos muito difíceis, você passa momentos de querer desistir, mas é sempre amarrada muito ao nosso propósito. Então, o digital é uma cultura, e a cultura nossa veio muito desse espírito de não ter parede, de ter inovação. E eu fiquei 25 anos, gente, no balcão. É uma escola, e eu aprendi o que é empatia. Vi que eu chamei os dois aqui, falei, conta um pouquinho de vocês. No minuto eu estava em empatia, porque empatia é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Isso é muito difícil. Na venda, imagina um operário simples, numa cidade de Franca, que não sabia o que era nem TV, que tamanho que era a TV e nem quanto ele podia pagar. Ele chegava para comprar, eu tinha que me colocar no lugar dele, até para orientar quanto que ele podia pagar por mês. Então, isso me desenvolveu muito. Eu sou muito grata. Bom, e aí, quando a gente foi crescendo, o Roberto acompanhou bem isso, eu sempre crio equações impossíveis. Como é que eu não posso, eu não quero viver dentro de uma sala de vidro e perder isso? Porque os escritórios vão dando para a gente um status que a gente não merece. Porque tudo acontece lá na ponta. Não é na ponta do seu cliente, é na ponta de quem presta, de quem recebe o serviço do seu cliente. É lá que acontece. E aí eu abri minhas redes sociais. Primeiro eu abri meu e-mail, mandei por eu sou Luiz Helena, se você não for bem entendido, procura o e-mail. E depois eu abro minhas redes sociais, que é uma peça, né? Os meus seguidores ficam até bravos, porque o povo mete o pau. Aí quando eu chego lá, eu falo assim, mas eu estou com azul no Reclame Aqui. Eu falo, enquanto eu tiver clientes me reclamando, eu não aceito o azul do Reclame Aqui. Porque é muito sério isso. É muito sério. E aí as pessoas vão adquirindo confiança e vão... Eu sei tudo que passa na companhia. Tudo. Porque eu tenho uma linha direta com a base. Nós temos 5 inegociáveis. A gente não tem código de conduta. 5 inegociáveis. E aquilo lá todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Assina, todo ano a gente assina, todo mundo que chega. Tem um comitê. Se você fizer um dos 5, você vai ser mandado embora por justa causa. Isso pode ter 20 anos, ou pode ter 1 ano. Discriminação, qualquer tipo de problemas éticos contra o cliente, contra a gente, é 5 inegociáveis. Tem alguns até interessantes. Então, assim, o que eu mais me preocupo com o crescimento, e vocês estão numa fase de crescer, é o tanto que a gente burocratiza uma empresa quando cresce. É verdade, não é? É impressionante, você conhece bem isso. O tanto que... E hoje, gente, o que o Covid nos trouxe?
e as startups são muito isso. As empresas que eu fui criada, apesar de diferente, era totalmente mecânica. As pessoas não podiam falar que tinha um problema pessoal. Aqui você é profissional. Lembram disso? Você não traz o problema de casa. Com coisa que você tira o cap de um filho no hospital e põe o cap disso. Então era uma empresa totalmente mecânica. As pessoas podiam não falar que não sabia. Não podiam falar, me ensina. E a liderança não é isso. Liderança, quanto mais você assume, de repente a empresa passou a ser orgânica. Antes da pandemia, eu já tenho uma palestra que eu mostro o que é orgânico e mecânico. A pandemia acelerou isso. Acelerou isso. E o orgânico, aí eu digo para os homens, nós mulheres somos mais acostumados a viver no mundo orgânico do que o próprio homem. A gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. De primeiro eu falava que estava intuindo, ninguém falava não, mas também ninguém me dava muita bola, né? Assim, falei. Esses dias no nosso conselho, uns 3 meses atrás, levaram uma empresa, a gente comprou 20 empresas nos 2 anos, né? Para comprar. 7 pessoas. 6 falaram, ok. Eu falei, eu não quero. Só que lá, é assim, quem ganha, não tem maioria. Acabou. Pode comprar. Não teve um que não ia atrás de mim. Mas por que você não quer? Por que você não quer? Mas, gente, ela foi aprovada. A ponto do meu filho ligar para a Roberta e falar assim, eu quero que a minha mãe conheça os empreendedores. Eu falava, eu não vou conhecer, porque já está aprovado, não vai ser eu que vou proibir. Aí ele ligou para mim, não, mas é porque eles querem te conhecer. Então, assim, eu sempre assumi isso e sempre assumi o papel do masculino também. Eu falava para o meu marido, eu não dou conta disso, isso é com você. Marcelo Silva, eu estou intuindo, deixa por minha conta, deixa... Não. Eu não dou conta. Eu acho que essa junção da força masculina e feminina é que faz a diferença. Só que a gente está muito longe. Então o Covid, gente, trouxe uma coisa que a gente não percebeu ainda. Mas aqui eu não preciso nem falar que as startups têm essa cultura. É a cultura do fazer, é a cultura de experimentar, é a cultura de sair de opiniões, sair de processos. Vocês já entraram, nós estamos em vários, eu e o Roberto, vocês também devem estar, em vários WhatsApps políticos, né, que dá opinião. Aqui não é político, mas eles acabam dando. Vocês já escutaram tanto diagnóstico? Quanto tempo vocês estão escutando que educação é a base de tudo? Não, me responde. Quantos anos? Quantos? Se vocês entrarem em todo o WhatsApp, vocês vão ver todo o diagnóstico, opinião. O que a Covid trouxe? Eu tenho um filminho que eu acho muito interessante, vai dar para passar, Roberto? Eu fui dar uma palestra para uma escola particular em Ribeirão Preto. E eu estou trabalhando muito o pra já na empresa. O pra já. Eu já detestava gerúndio. E o pessoal, você é pra já. E assim, é muito difícil eu concretizar o pra já para o pessoal. Mas a minha vida sempre Deus ajuda as coisas. Eu fui dar uma palestra para uma escola que era antiga, de uma mãe de um amigo meu que me pediu para me falar que eles queriam também entrar no digital, que eles já estavam antigos e tal, com meninos de 13 a 14 anos. Uma escola simples de Ribeirão. E chegou lá, uma menina me fez uma pergunta e eu não tenho nada melhor para explicar o pra já do que essa menininha de 13 anos. Vocês querem assistir rapidinho? Quer ou não? Então vamos lá, a Roberta vai tentar pouco. Ela nunca sabe o que eu vou dar também, o que eu vou falar. Você não testou? Não, mas vai dar. Tá sem voz? Volta, porque tá sem voz. Bom, se der certo a tecnologia, nós vamos assistir. Luísa, depois nós vamos deixar um pouquinho para a turma te fazer umas perguntas, tá? Eu adoro perguntas. Enquanto isso...
Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você falou dos 5 inegociáveis. Você pode compartilhar para nós quais são esses inegociáveis? É? Vocês querem saber quais são os inegociáveis? Eu fiquei curiosa para saber depois. Obrigada. Dá para eles passar. Está sem som. Bom, então... É o som do TV, peraí, pode não. O som do TV para baixo. Oi pessoal, eu sou a Maria Vitória Lopes, sou aluna do Terreno Príncipe. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos do colégio por terem proporcionado para nós alunos a oportunidade de termos assistido a palestra da Luiz Helena Trajano. Eu gostaria também de agradecer a você, Luiz Helena, porque aquele dia foi um dia inesquecível. 2 meses depois ela gravou essa fita e me mandaram. Naquele dia eu fiz uma pergunta a você, essa daqui, e você me respondeu isso. Eu queria te perguntar, queria que você, se você pudesse me falar alguns conselhos, alguns pontos que são importantes para que um dia, que eu deveria pensar nesses pontos para que um dia esse projeto possa vir a acontecer. Bom, primeiro eu não vou te dar nenhum conselho. Eu vou falar, faça semana que vem. Começa a fazer, sem compromisso de nada. Pega 2, 3 pessoas e começa a fazer. Vitória, você só vai aprender fazendo. Sabe a Amazon, a Alibaba, essas empresas que valem milhões de dinheiro, sabe? A V8 começaram fazendo. Começou a fazer. Me deu. E eu comecei, junto com a minha avó, que é professora, a gente começou o meu projeto voltado para a educação, começando com crianças de 5, 6 anos, na alfabetização. Nós vamos introduzir a matemática, o inglês, ajudando as crianças que ficaram defasadas nessa pandemia na escola por causa do ensino online e à distância. E eu queria agradecer muito pelo seu incentivo, porque foi muito importante para mim, para eu começar, e eu comecei. E eu queria agradecer muito. E eu gostaria de oferecer a nossa ajuda ao colégio, se tiver algum aluno do colégio que esteja precisando do nosso apoio, nós adoraríamos recebê-los e ajudar. E também gostaria de oferecer o nosso apoio aos funcionários do Magazine Luiza que tenham filhos nessa faixa etária de 5 a 8 anos, daqui de Ribeirão Preto. E vamos tentar formar uma turminha, se estiverem interessados, e entrem em contato comigo, por favor. Nós ficaríamos muito felizes de recebê-los. E gostaria de frisar também que é um projeto social, os alunos não precisam pagar e os professores também não são remunerados. Muito obrigada e um beijão. Bom, eu acho que nada para vocês ver quando a gente começa onde chega. Eu jamais pensaria na avó, mas pensa na alegria da avó que foi professora. Ela oferecer para os funcionários do Magazine Luiza de Ribeirão Preto, sabe? Então, assim, o meu filho fala assim, não tem ninguém. Gente, o que eu sou fake news, você imagina, né? Então, você já pega alguns, né? Esses dias foi terrível, porque há pouco tempo o presidente deu lá na porta, falou, tem uma empresária socialista, porque saiu que eu vou ser vice do Lula, o Lula nunca me chamou, e eu não sou essas pessoas contra PT, contra esquerda, e contra, eu não tenho esse preconceito doido assim. E aí, mas ele nunca me chamou, eu sou convidada todos os dias para ser presidente ou qualquer coisa, mas ele nunca me chamou, até porque não é interesse dele, tem que ter o Alckmin, ter alguém de outro lugar. Mas como saiu esse quadro, aí o presidente falou, tem uma empresária socialista aí, que as ações caíram, porque ela se uniu. Eu estava recebendo um título de cidadã Campina Grande, estava almoçando com o pessoal em Paraíba e ia receber o título de cidadã paraibana. Foi 2 meses. E ia ter uma coletiva na imprensa. O Frederico me ligou e falou, você viu o jornal? Você viu o que aconteceu? Falei, não vi nada, não tive tempo. Eu estou aqui com todo mundo. O presidente falou que você é socialista e que você está fazendo
Suas ações caíram por causa disso. Aí, meu assessor, que tem 30 anos comigo, eu ia com uma coletiva, falando assim para mim, fala para os outros, fala para os jornalistas que você não viu ainda. Eu falei, eu? Nunca menti? Você parece que você não me conhece. Aí o jornalista, com muito carinho, lá no Palácio, me fez uma pergunta. Aí eu falei, olha, se ser socialista for preocupar com a igualdade social, eu sou desde 10 anos, e é verdade. A minha mãe falava, franqueza demais é falta de educação. Para de brigar no colégio por causa de justiça. Desde que eu sou pequena, isso. Então, assim, o Roberto falou, é verdade. A vida inteira, quando não se falava isso. Aí eu respondi isso, passou, ganhei uns fake news com isso e tal. No primeiro momento, a hora que eu leio, eu falo, Luiz Helena, para que você foi inventar isso? Você tinha que estar curtindo os metros, não dura 15 minutos. Daí um pouquinho, isso não é comigo, eu não vou pegar. Eu não pego nada que não é comigo, sabe? Vai dar um pouquinho o jornalista. O Luciano Huck pediu para mim fazer uma entrevista sobre saúde. Até parece que eu sou muito gabaritada para isso, mas por causa das vacinas. Aí eu fiz e o UOL colocou assim, Luiz Helena é socialista desde 10 anos, no chamado primeiro. Para depois explicar lá dentro o que era. Gente, vocês não acreditam que eu sofri. Fim da semana foi... Aí meu filho chega na segunda e fala, e aí? Não me pertence? Eu não leio. E coitadinho de quem fica me mandando. Você viu? Eu queria só saber. Não vi, não gosta de quem vi e não quero saber. Não é isso, gente. Ué, você é meu amigo, sabe que eu não sou isso, concorda não? E sabe que eu não sou besta, que eu tenho que ler, certo? Que eu sei que existe. Eu vejo a primeira vez, depois não volto mais. Então, assim, é uma mudança muito grande, gente, não é para já. É uma mudança muito grande. Eu nem vou falar de parte técnica, porque eu estou na técnica aqui. Mas eu vou explicar só o que é o digital para vocês na prática. Eu recebia muita reclamação na empresa, assim, Luiz Helena, eu compro na sua empresa em 15 minutos, mas levo quase 40 minutos para fazer carnê, para ir para o crediário, que antigamente era crediário. Você reunia a equipe de tecnologia, você melhorava 5, 10 minutos no máximo o tempo. Concorda? Não. Quando entrou o digital, o vendedor, em 5 minutos, ele vê tudo nisso aqui. Esse é o digital. Esse é o que... Olha, eu sirvo para fazer propaganda para vocês. Então, assim, esse é o digital. O digital é uma cultura de velocidade, de simplicidade, que você não conseguia diminuir menos que 10 minutos, 5, fazendo muito esforço. Aquelas programação que levava 8 meses para fila. Que você mais escutava era fila. Ela não é, fila. Agora não dá. Eu, em 93, eu tirei analista de sistema de dentro daquelas salas bonitas lá. Eles foram, quase apanhei. Falei, não vai ter emprego para vocês. Bom, agora eu vou deixar o grupo fazer pergunta. Você fez uma, né? Não, sobre os inegociáveis. Você tem eles aí? Depois eu passo ele, deixa o grupo me perguntar. Muito bem. Quem quer começar? Vamos lá. Como é o seu nome? Cláudia veio de... Alphaville. Pegou chuva. Mas muito antes disso, a dona Luísa vai saber de onde eu vim. Eu sou de Monte Santo de Minas. Legal. Então, eu sou mineira. Acordei muitas madrugadas para comprar geladeira com meu pai na sua loja. É porque a gente tem liquidação das 5, né? Em São Sebastião, exatamente, São Sebastião do Paraíso. Só não te cortando isso, há uns 5 anos atrás, eu recebi uma carta dizendo, Luísa, vem fazer uma palestra aqui para minha chefe, porque ela comprou uma máquina de costura na liquidação. Paraíso também. Lá em Paraíso. E hoje ela tem... E eu fui lá para fazer, porque ela tem uma fábrica meu sonho trabalhar. Imenso. Ela tem uma... E ela começou comprando... Depois eu conto para vocês como é que nasceu a liquidação. E aí todo mundo lá de Monte Santo queria trabalhar lá, né? Que era... Né? Bom, mas enfim, se eu sou fã, eu sou CIO da Pets hoje, que é uma empresa grande de varejo. Trabalho com tecnologia, eu falo que eu gosto mais de pessoas do que de computador, eu acho que a intuição também leva a gente longe. E estou estudando equidade de gênero na área de tecnologia, então tem bastante coisa a ver. Mas uma pergunta que eu sempre fico assim, no final das contas, quando a gente está falando de tecnologia, por exemplo, o mocinho lá que ia comprar, que não tinha muita consciência do crédito. O cliente sempre tem razão? 99,99%.
Sério, gente. É muito sério. Nessas redes que eu abro, o cliente, lógico, a Roberta acompanha, eu tenho uma equipe que me acompanha, tem alguns aproveitadores, principalmente quando o preço sai errado da internet. Então tem uns que são aqueles, mas isso para mim não é cliente, é aqueles ratos que ficam buscando, compra só para poder exigir. Agora eu faço assim, quem mandou errar, vocês vão ter que entregar, tá certo? Confere. Não deixa de ser um erro. Mas isso é difícil. Agora, 99,99% dos que reclamam, e olha, presta atenção, gente, fizeram uma estatística na companhia, hoje tem muita inteligência racional. A pessoa procura 7 lugares antes de falar comigo. 7 lugares. Isso é estatístico. Nós temos um saque muito grande, nós temos uma equipe muito grande, e o que corre no saque é assim, cuidado que a Luísa vai chegar na Luísa, cuidado que vai chegar na Luísa. Então já serve até para meter Virou controle de qualidade. Então assim, já é o controle de qualidade. Então, assim, 7 vezes ele procura. Aí sabe o que eu falo para a minha equipe? Vocês perderam de ser famosa, eu já sou. Vocês não resolveram? Eles falam, olha, Luísa, tá vendo? Mais famosa e me atendeu. Vai para as redes sociais. Eu não quero ser, eu quero que vocês sejam. Eu quero que quem receba, e quando eu recebo um elogio, Luísa, que beleza, essa moça me atendeu bem, nossa, gente, eu mando cartinha, eu telefono, porque você tem que prestigiar quem está. Eu falo, eu não preciso mais, eu quero que vocês sejam, mas 99,99% o cliente tem razão. Só aproveitando o gancho, teve alguma razão do cliente que te deu algum insight assim que você mudou o rumo do negócio? Olha, os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu sei fazer pergunta inteligente. Hoje, uma assistente minha que trabalhou muito tempo comigo, ela está na área de tecnologia, mas de processos mobile. E ela lembrou bem. Ontem, eu acho que Brasília, o Magazine não entrou em Brasília para valer. Eu reuni todos os gerentes e comecei a fazer pergunta. 3 coisas que vocês fariam para melhorar aí. E fui dando... Gente, no fim, eu tinha um mapa inteirinho junto com os diretores e tal. Quem me dá o briefing, eu sentei com eles aqui. Você não tinha chegado. Eu sentei e falei, e aí? Como é que você não percebeu? Como é que vocês montaram? Vocês combinam bem? E aí, ninguém percebe que eu estou fazendo pergunta. Mas assim, eu vou... Vocês entenderam como que é? Então... Você é vendedora, né? Além de vendedora, eu acredito na soma dos QIs. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema, eu chamo aquele que não tem título. E aí os outros acham que eu sou um gênio, mas não sou. Eu perguntei, escutei, a pessoa tem confiança de me fazer. Então eu vivo aprendendo com o cliente, eu vivo aprendendo principalmente com o pessoal de base. Hoje foi uma revolução, porque também aí eu tenho uma coisa, né? A minha filha fala, não dá uma ideia para minha mãe que você sai com o serviço. E aí ontem, os que mais reclamaram de crédito, de não sei o quê, aí eu punha a pessoa de crédito, falava, quem quer ajudar no grupo de crédito? Aí aparecia. Só quem queria. Hoje eles revolucionaram, porque os próprios funcionários, que não eram os gerentes de loja, não era nem o regional, montaram grupos conforme a necessidade. Vocês estão entendendo? Então, assim, hoje... gente falando de reverter. Aí reverteu até venda ontem, né? Que aí a crédito está com problema. Chama a menina de crédito. Aí fala para ela o que vocês estão sentindo. E de repente nós vamos ter 5 grupos que hoje já funcionou, porque é a base, gente. A gente não pode largar de sair da base. A gente tem, e nessa nova era, vocês têm que conhecer a base. Conselho, Roberto, vai mudar profundamente. Conselho vai parar de ver balanço, que já estão cantando. Viu na casa? Viu que o balanço está daquele jeito. Chega lá, perde o dia inteiro para analisar balanço. O comitê já aprovou. Não. Concorda ou não? É passado só. Esses dias eu tratei a Egon, que há 2 anos eu estou falando, o comitê vai mudar, o conselho vai mudar. E aí ela me levou 3 reuniões para falar assim, vou fazer entrevista com os seus conselheiros. Eu falei, isso eu não preciso de vocês não. Eu quero saber o que vai acontecer com os conselhos. Depois de 3 reuniões eles estão trazendo, eu falei, o pior, João, que você vai ganhar dinheiro nas minhas costas ainda. Porque você vai mostrar o novo conselho e eu gosto muito deles. Então, assim, conselho, gente, eu falo para minhas mulheres do Brasil, se vocês querem ser conselheiras, muda o insight, não é mais aquilo que vocês estão acostumados.
Vocês têm que estar na ponta, vocês têm que conhecer a realidade da ponta. Vocês têm que saber o que passa lá no chão da coisa. Então, assim, no chão que eu falo é na internet, em tudo quanto é lugar. A Lu faz um sucesso, gente, que até eu assusto. O povo é apaixonado pela Lu, porque ela é cada vez mais humana, ela cada vez está encontrada. Agora ela saiu na capa da Vogue. Já está no metaverso, a Lu. Quer ver que bonito? Ó. Cada vez ela está mais... Isso é o digital que dá para fazer, né? Cada vez. Então, respondendo a tua pergunta... Aqui, Luísa. Oi. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, bem. Meu nome é Renan, sou gerente executivo de tecnologia da Via, concorrente. Mas sou legal, tá? Mas sou legal, tá? Porque lá o povo não é legal? Fala por mim. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você enxerga essa mudança de comportamento do cliente saindo das lojas físicas, indo para o digital? Tanto vocês quanto a gente reportou que diminuímos, né, as vendas nas lojas e aumentamos no digital. Queria que você comentasse como que você enxerga isso. Você sabe que nós já sofremos muito com o valor de ações porque a gente sempre acreditou na loja física. A Amazon está montando 800 lojas físicas. Se eu fosse falar com os investidores, eu falava, é só você ir atrás. Agora, a loja física tem uma outra concepção, certo? Vocês estão tendo e nós já temos há muito tempo. A gente montou 140 lojas físicas em Belém do Pará. As nossas lojas têm um centro de distribuição. Você comprou na internet e procura lá em 2 horas. Então, assim, é uma outra coisa. Mas por que a loja física caiu? Gente, juro alto, inflação alta, 2 dígitos de repente. Compraram muito uma linha mais cara na internet. Nós temos uma clientela... Eu sei o que responde para o investidor, mas é totalmente diferente. Mas a loja física dá sustentáculo. Ela dá sustentáculo, não tem como não dar. Agora, ela não é a mesma coisa que ela não era. Ela tem que estar na internet, ela tem que estar no marketplace. Você sabe que eu trabalho com pequeno desde 86. E ela tem que dar segurança. Agora, como você faz esse balanço? O preço da loja física vai chegar cada vez mais perto, porque ninguém vai continuar perdendo dinheiro na internet. Isso aí vai chegar um dia que isso aí não vai ganhar menos. Agora, eu acredito profundamente em loja física. Só que não a loja física que era tradicional. Hoje você sabe disso, nós como marketplace, a gente entrega, nós vendemos 1 bilhão, saiu de supermercado. Quando que eu pensei que eu ia vender 1 bilhão de supermercado? Só que a gente teve que reforçar os nossos depósitos de piso, porque o peso é diferente. Mas você chega numa loja nossa hoje, tem o que mais vende no supermercado, que é marketplace. Então, assim, eu continuo acreditando. Eu acho que depois de julho, ainda a gente veio com uma guerra agora que não tem nada a ver, né? Depois de 2 anos de Covid, do maior sofrimento que a humanidade viveu atualmente, vem uma guerra que você não entende, né? Pode até ter razão. Mas por que não esperou um pouco mais para ter razão, né? Pudesse para respirar um pouco. Então, assim, inflação nós estamos em todos os países. Só que o Brasil, ele tem que subir juro para conter a inflação. E aí, quando ele sobe juro, um país pobre como o nosso, ele vive de 2 coisas: renda e crédito. A renda vem da onde? Do emprego. Os Estados Unidos soltou $2.000 até pouco tempo para não Covid. Você viu que os R$600 levantou. Os 400 as pessoas estavam endividadas ainda. Eu trabalhei junto com o IDV para as medidas do governo e foram rápidas na primeira fase. Eu até fiz muita palestra que eu fiz. Eu transformei porque ninguém entende aquelas leis que saem lá, né? Luísa, mas eu não tenho como dar férias. Gente, mudou, porque é muito confuso, né? Aqueles protocolos. Aí eu criei como que era o fundo de garantia, como funcionou. E soltei isso para a Sebrae, para todo mundo, para poder explicar. Então, lógico que ela muda de configuração, os jovens vão crescendo e você vai ter que ir adaptando as lojas físicas ao momento. Mas aonde a gente chega com loja física, a gente vende mais na internet. Vocês também devem ser assim. Aqui, Luísa. Olá, eu sou Fernanda Toscano,
sou responsável pela área de tecnologia da Veloy, que é da Lelo. E a minha pergunta, ela tá muito nesse movimento ágil, né? A gente fala muito sobre o ágil, sobre empoderar as pessoas, sobre esse olhar humano, sobre como olhar as pessoas nessa perspectiva. Mas em muitos momentos você dá esse poder para as pessoas e a responsabilidade ela não vem junto, né? E aí você acaba sendo diretivo, mostrando o caminho, como em muitos casos você mostrou que você faz bastante. Como que você faz esse balanço entre o humano e dar a direção sem ser um comando e controle? Como realmente você leva isso para levar as pessoas a fazer o que faz sentido, dando um empoderamento, sem dirigir, mas em muitos momentos eles falam, mas aí é comando e controle. Como que você faz esse balanço entre o mostrar e o entregar? Como você chama mesmo? Fernanda. Fernanda, você tem que separar o que é hardware numa companhia e o que é software. Eu nunca dei controle de tesouraria de entrada e saída. Nós somos super hardware nisso. Nós temos auditoria e tem as normas do inegociável, que é muito voltado para isso. Agora, o que me deixa muito triste é você não dar comando. Como é que você vai ter velocidade, qualidade, lucro, se 1.500 lojas estiver te ligando para fazer preço, para fazer atendimento e para fazer crédito? Não tem jeito. Agora, assim, não tem nada pior do que mal contratação. Treinamento não salva uma contratação. E a contratação não é que a pessoa é má. Nós temos uma religião. Vocês devem saber disso. Você também sabe, é uma religião. Você pode ir em qualquer uma das lojas, que é tudo ali, religião. Falar tudo. Estou falando um tipo nosso. Eu não quero dizer que nós somos certas, mas as pessoas que não tiverem aquele valor, aquele jeito de ser nosso, não entra. Então é muito difícil isso. Agora, as que tem, é muito mais fácil entrar. Nós temos conselho de loja. Cada loja nossa tem um conselho, hoje eu até gravei para isso, já há 20 anos. Cada unidade nossa, que são pessoas que não têm cargo, que são eleitas pelo grupo, que tem presidente e tal, para poder ajudar a cultura da companhia e ajudar o jeito. Então, assim, todo mundo que entra e sai tem que passar pelo conselho. E você não imagina como a gente forma, que ele é líder porque ele quer. Ele é escolhido pela área. E hoje a Alemanha funciona assim. Sabe? A Alemanha, os conselhos é que decidem quem tem folga e quem não tem. E eles aprendem a lidar entre a empresa e o funcionário. E ajuda muito. Então a gente foi criando coisa para poder... Hein? Ela está falando que a gente gosta muito de descentralização, mas não é fácil de descentralizar com a equipe de diretor no escritório, né? Não é. O escritório adora centralizar. Acontece qualquer coisinha, traz para ele de novo. Deixa eu trazer para mim. Deixa eu trazer. No Brasil, né, gente? Eu costumo dizer, se a gente trabalhasse a desburocratização no Brasil, que não está indo para ninguém, nós ganharíamos 7 a 8%. Só tirando. O AFIP tem um programa de desburocratização que chama... Você sabe disso, eu já estudei várias vezes. É maravilhoso. Um documento só, você faz tudo. E não está indo para o governo, para a população, para ninguém. Está indo por uma burocracia. Tem um problema, eles vão lá, pegam 10 documentos, você tem que assinar tudo, pega para minha mão, centraliza, e é isso que dá. Então, assim, é muita crença, assim. A gente também foi criada com as premissas muito fortes. Empregado não gosta de patrão não gosta da pessoa. E gozado que é descentralização, aí sim eu te respondo a sua pergunta. A pessoa adora que você fala, eu não tenho lá, tudo não tem autonomia. Quando você dá, ele morre de medo. Esse para mim é o maior desafio. Quando você dá, não é ele não dar certo. Ele fica morrendo de medo. Ele fala assim, na Mulheres do Brasil acontece isso. Gente, eu sou caótica. Eu crio o caos para depois eu pôr a ordem. Ele me conhece. E eu tinha muita dificuldade de explicar o que era caótico. Até pro meu amigo que entrou na Vacinas, que é uma pessoa que eu, como o Roberto, eu quero muito bem. Todo dia ligava assim, vamos criar um processo? Calma. Vamos criar não sei o quê? Calma, porque a vacina eu vou fazendo. Junto com todo mundo, vou envolvendo todo mundo. Aí um dia a Centro me chamou, viu, Roberto? Ele falou, Luísa, vamos entrar numa reunião com a Centro para agradecer que eles deram um dinheiro. Nós pegamos 50 milhões de reais para vacina, nós não pegamos, nós demos 2,5 milhões de produto, tudo direto, para cada UBS desse país.
Nós tivemos 4 empresas, 3, tudo que vocês pensar. Aí eu falei assim para o meu amigo presidente da Centro, falei assim, o Rogério de vocês já foi presidente, né? Ele é nosso conselheiro. É, eu tô sabendo. Aí eu fiquei sabendo tudo aqui em 15 minutos. Aí eu peguei e falei assim, por favor, explica pro meu amigo aqui o que é o CAORD, porque até as consultorias vão ter que mudar, né, gente? Porque eles pegam relógio para ler a hora da gente, concorda ou não? Vai ter que mudar. Eles vão ter que mudar. Aí você dá o relógio para eles ver a hora. Aí eu falei, ainda brinquei com ele, você vai ter que mudar. Aí ele explicou uma coisa que eu sou tão grata a ele. Ele falou assim, na bandeira não está escrito ordem e progresso? Tá. A Luísa quer o progresso, depois ela põe a ordem. Porque quando tem progresso é fácil pôr a ordem, gente. Porque todo mundo está envolvido. Muito bom. Aqui, Luísa. Bom, prazer falar com a senhora, né? Eu recebi uma vez um depoimento de um CEO que negociou muito em Franca. E ele falou assim para mim, olha, quando você tiver uma sensação de ter uma negociação difícil, vai lá para Franca negociar com uma baixinha chamada Dona Luísa. Então todo mundo você é inspiradora na questão de vendedora, mas eu queria que eu ouvi um podcast onde você fala bastante sobre negociação, sobre como negociar. Você poderia compartilhar com a gente como você negocia cada coisa na sua vida, e principalmente quando você foi CEO da Magalu? Rosado, eu não sou tão boa negociadora. O que eu sou, eu trabalho ganha-ganha. Eu acredito na cadeira, o Roberto sabe disso. Eu fui a primeira a fazer um trabalho com as indústrias de ganha-ganha. Ele tinha as mais tinham crachá da empresa e a gente tinha que abrir os dados. Eu acho que o bom negociador é onde todo mundo sai ganhando. Fazer mais com mais, você faz sempre. Fazer menos com menos, você faz sempre. Agora, fazer mais com menos é um desafio. O Marcelo já era CEO e eu fui visitar uma inauguração das nossas lojas lá em Fortaleza e eu fiquei horrorizada de ver o que nós estávamos gastando. Eu falei, Marcelo, deixa eu te dar, eu acho que eu vou te dar na prática isso. Deixa eu te ajudar um pouco, porque eu fui da área de expansão, eu não entro muito na operação. Só que eu sei tudo da operação porque eu trabalhei. Posso te ajudar um pouquinho na área de operação? Pode. Eu chamei todos os fornecedores de instalação. Pintura, luminoso, móveis. E falei, olha, a gente precisa baixar 25% o custo. Eu sei fazer isso, é só falar para vocês que eu abaixo, eu não vou ter mais. Só que eu der um pouquinho, vocês largam. Eu vou dar 20 dias de prazo para vocês fazerem o favor de ser dono e falar, puta, eles estão fazendo aqui, eles devem ter dinheiro sobrando, né? Porque olha aqui, eu não faria isso nunca. Estou falando no fornecedor direto. Sabe quanto que a gente abaixou? 50%. Eles chegavam e falavam, essa aqui você está gastando 1,20 m de madeira, se você fizer com metro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Quando você trabalha o ganha-ganha, é fazer mais com menos. Eu costumo dizer, menos com menos todo mundo faz, mais com mais todo mundo faz. Agora, fazer mais com menos, você tem que se unir numa cadeia, onde todos saem ganhando para você poder fazer. E aí isso realmente é a minha forma de negociar. Então, assim, eu sempre fui assim de negociar. Agora, tem período que a gente tem que ajudar, né, gente? Se você viu o Body Clash, você não esqueça que a Bahia era 100 vezes maior do que nós. 100 vezes. Imagina eu no interior falando porta, portão, no intervalo deles tinha o Jornal Nacional. Não é verdade ou não é? No intervalo deles tinha o Fantástico. Aí eu contava o Michel aqui, falava, eu gosto muito do Michel. Michel, não judia não, diminui um pouquinho suas mídias. Então, assim, imagina como era difícil para uma empresa do interior ter que enfrentar isso, né? E a minha tia é muito inteligente, mas está demente, né? E a gente é proibido de falar de foguete, não tem ré, nós estamos proibidos de falar que a gente é o primeiro, nós estamos proibidos. Mas na empresa não pode falar que você é o primeiro, que você está no maior, é proibido. Porque nós temos uma cultura muito simples. Mas para minha tia, que ela brigava muito com o seu Samuel nas viagens,
Ele saía comprando todo mundo, porque ele era de guerra, né? O varejo deve muito a ele. Ela falava assim, o Marcos Magalhães, que foi presidente da Philips, falou isso uma vez, quase que assentou o guarda-chuvada nele, porque ele saiu comprando a empresa dela. Ela falou, a minha não vale 10%, eu não te vendo pela minha. Aí ele foi no Estadão e colocou. Falei que o dia que... E aí esses dias a gente falou, hoje a gente vende mais do que qualquer empresa no Brasil. Para ela, que é demente. Ela virou e falou assim, vocês têm certeza disso? Eu acho que ela nunca esperou que você fosse faturar, não sei se vocês estão entendendo, porque era tão distante tudo nosso, né? Era muito distante. Quem puder assistir a saga da Informei, que são 6 sagas, gente, década de 90, são 6 sagas, 6 capítulos, mas a menina, eles não pediram licença, eles foram lá, fizeram. Quando eu vi a década de 90, 2000, juro por Deus, falando com as mulheres, eu chorei uns 15 dias depois, agora que eu assisti. Porque eu acho que na época eu não tinha como voltar para trás. Eu ainda tive um tio italiano, né? O Roberto sabe disso. Imagina um italiano dar poder para mulher, hein? Então, assim, eu chorei uns... Gente, eu lembrava da saga, eu começava a chorar. Porque aí que eu vi o peso que foi da década de 90 a 2000. Oi, Luísa, eu sou a Juliana Sandana, do Banco Original. Sou superintendente de ciclo de vida do cliente. E recentemente a gente fez uma pesquisa. A gente acha que o banco digital, o cliente quer tudo na autonomia, né? No aplicativo, ele não quer falar com ninguém, ele quer resolver sozinho. Recentemente a gente fez uma pesquisa de cliente e o cliente falou que o que ele mais valorizava no banco era o atendimento humano e digital. Então tinha que ter um humano. E esse é o maior desafio, eu acho, da nossa área, é levar a voz do cliente para o board. Porque eu acho que muito do que você falou aqui é quando você descentraliza o poder e não é mais o que eles acham, é o que o cliente está falando. É difícil escutar, porque às vezes não é aquilo que você estava priorizando no seu roadmap, ou nos seus investimentos, ou naquilo que quando você... Quando o povo começa a tudo falar inglês pro cliente, muda esses termos, gente, pelo amor de Deus, fala português. A pessoa não sabe nem entrar nada. A maioria só sabe usar o WhatsApp e Facebook, gente. Exatamente. E às vezes o cliente está falando e é difícil a gente colocar isso, né? E eu acho que esse é o maior desafio. Eu vou te dar uma notícia boa. Ou o conselho chega perto agora, eles não têm um emprego, não. Então. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é esse desafio de colocar, porque eu entendi aqui muito do que você falou, você é essa defensora e coloca a voz do cliente, né, às vezes das discussões que talvez seja difícil, às vezes, de escutar e de aceitar. E como compartilhar um pouco com a gente como você faz. Essa pergunta sua, eu acho... Assim, é tão difícil eu responder, porque juro por Deus, quem está pagando tudo aqui hoje é um cliente final. É um cliente final. Concorda ou não? Quem está pagando tudo aqui é um cliente final. Você tem que estar voltado inteirinho para ele. E quem não tiver agora, o que aconteceu, né, gente? O Brasil viveu 400 anos de escravidão. Além da desigualdade social que foi descancarada, a gente teve um lado emocional muito sério. O Brasil desenvolveu as pessoas 2 papéis, o colonizado e o colonizador. Nunca o Brasil era da gente, sempre era da China, dos Estados Unidos. Com a pandemia, puseram todo mundo dentro de casa e sensibilizaram muito. O mercado financeiro é muito rápido, né? Os bancos são muito inteligentes. Esse ISG nasceu do mercado financeiro, minha filha. Porque se você for nas minhas redes sociais, o pessoal fala, você cresceu, se perdeu, mas eu te admiro. Eu nunca pensei que eu fosse escutar o que eu escuto. Mas vocês estão ajudando o Brasil e eu quero comprar de vocês. Nunca. Eu nunca achei que nesse... 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu fui fazer roadshow junto, eu falava de melhores empresas. Nós estamos há 25 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Há 25 anos. E crescendo sem parar. E aí eu falava disso, terminava o roadshow, eu falava pro Beto, pro nosso CEO Marcelo na época, eu não vai dar R$1 a mais, um EBITDA a mais, mas eu vou continuar falando. O que eu estou sendo convidada por fundos para falar sobre propósito é porque o consumidor mudou, gente. Quem manda é ele. Como é que eu vou ter que falar para um conselho que quem manda é o consumidor? Eu preciso falar isso.
É ele que compra. Os outros falam, Luísa, você é tão simples, né? Eu falo, peraí, mas eu vivo do radinho, da TV, da panela de pressão. O cliente compra. Eu não tenho nenhum direito de ser metida, concorda ou não? A gente não tem nenhum direito de ser metida. Não tem nenhum direito de ser. Nós vamos então com essa e depois daquela moça que tá ali, para que depois vocês fiquem no coquetel. Eu tenho que ir embora, apesar que deu alguma notícia do avião. Não vai hoje. Fica, Luísa. Então nós vamos. Fica. Já amanhã tô aí. Não, mas eu vou ter que ir, viu, gente? Sim. Porque eu tô... Então, ó. Eu tirei uma foto com você aí. Podemos mais duas perguntas? Então pronto. Aqui. Oi, Luísa. Boa noite. Rafael do PagSeguro. Eu queria fazer uma pergunta sobre a turma de trainees para negros. Que tipo de problemas e barreiras vocês enfrentaram internamente, porque externamente a gente viu, né? E qual foi o resultado desse trabalho? Deixa eu te falar uma coisa. A gente nunca viu nada tão bonito na nossa vida. O Frederico e os diretores executivos, quando chega a trainee, a 99 é que faz, e ele sempre entrevista 30 para escolher 20 ou 25 para escolher 15. Isso eu estou falando em 2019. Quando chegou depois de 3 meses, ele falou assim, o Frederico é técnico, não é eu que sou mulher, que chora à toa e tal. Aí ele falou, olha, eu quase tive que desligar o vídeo muitas vezes, porque eu ficava impressionado com a capacidade, com a cultura, ganhando 30% a mais ao desempregado. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, eu sempre falava para a 99, olha, eu dou uma verba do conselho, põe 3 negros, que ele sabe que a vida inteira eu lutei para a igualdade. Põe 3 negros, chegava, não aparecia. Aí o Frederico fez uma pesquisa e viu que a gente tinha negros, até regionais, mas não tinha um diretor maior e tal. Aí ele chegou, o RH falou, olha, a Luísa fala sempre, não chega. A ideia foi dele até, vamos fazer um trainee. Na sexta-feira à tarde, ele chamou a gente chamou o Lázaro Ramos e eu na nossa rede interna e mandou uma notícia para o jornal, só para se inscrever. 72 horas de paulada. Mas qualquer tipo de paulada que vocês pensarem, nós recebemos. Até racismo reverso, que não existe esse termo. Bom, até procurador mandou um pedido para mim ir lá. Lógico que não fui, foi alguém. Só que depois disso, gente, o que deu de residual internacional, e eu queria que vocês 2 minutinhos só, aí depois de 1 ano que os trainees estão lá, eles fizeram um documentário que está no YouTube, mas eu resumi em 2 minutos. Não tem ninguém que não se emociona. Eles que fizeram. Já faz 1 ano e agora a gente selecionou mais 15. Competentíssimos, resilientes, uma capacidade de comunicação. Então, nós só estamos... E o nosso escritório tem muito mais negro hoje. Parece que fala, eu pertenço, eu posso pertencer. A gente só tem alegria. Tanto é que nós repetimos. Agora, é o que eu te falei, ninguém muda paradigma sem paulada. Agora o Frederico, à noite do domingo, falou, nossa senhora, eu estou até sem respirar. Ele pegou e escreveu uma carta, falou, eu estou querendo mudar a minha empresa. Se vocês não quiserem, não precisa implicar. Educadamente, ele colocou isso, né? Quem assistiu o documentário um pouquinho ou não? Quer? Vale a pena, gente, vale a pena. Vamos lá. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas é um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente tem um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me pareceu algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né, de uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado
que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto, eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de aí, olha, isso que é legal. independente de quem estivesse passando, estava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa também representada. Eu me senti representável. Tem uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi tipo 3 meses, eu já tava cansada e não chegava ao fim. E tipo, as pessoas eram muito boas. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas de repente eu estava cara a cara com o CEO do Magalu, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. Pessoal, oi? Tudo bem? Estão me vendo? Sim. Tudo bem aí? A gente está aqui de todos os anos. Eu tenho visto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final. Falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa! E a Meta tá chorando, cara. Olá, pessoal. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei fazendo cada mãe que está aí vibrando. Parabéns! Uau! Oi, vó! Pensa, minha avó! Consegui, vó! A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não tá aqui porque a gente é preto, não tá aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando o primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade, estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar onde a gente quiser. E velho, a gente já lutou. Respondendo sua pergunta, acho que né, muito legal, não é, gente? Quem quiser entrar no YouTube do Magazine Luiza, é um documentário muito maior, vale a pena. E foi feito por eles, 1 ano depois que eles estavam na governo. Chama Legado. A última aqui, Luiza. Boa noite, Luiza. Eu sou a Nancy, CEO do Grupo Noto Grama Intermédica Saúde, no segmento de saúde. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vem agora numa toada de que a gente tem que trabalhar com propósito, a empresa tem que estar funcionando com propósito. E a gente está vendo aqui você no topo da cadeia, puxando toda a parte de inovação, puxando trabalhar de uma forma diferente, né? Com valores que a gente permeia na tua empresa inteira. Isso, eu acho que não é... acho que é uma minoria dentro das companhias brasileiras, ou companhias que atuam aqui nacionalmente, né? E a gente sempre acha que esse cordão da inovação é puxado por um CEO, é puxado por um dono de empresa,
E eu acho que a gente, eu não sei se você, a minha pergunta para você é assim, você vê isso sendo puxado pelos líderes das empresas? Ou alguém incentivando esse movimento de puxar isso não no topo da pirâmide, mas na média gerência para cima ou da média gerência para baixo? Como você vê esse movimento? Porque quando a gente tem o poder, quando a gente pode, né, que a gente tem o poder, que eu digo entre aspas, né, a autonomia para fazer isso dentro de uma organização, ok. Mas não pode estar morto aqui dentro, porque acho que morto que eu digo não pode morrer nesse nível da pirâmide, porque senão não tem fluidez e não dá vazão a tudo que precisa, a toda a demanda. Então, a minha pergunta para você é assim, você vê movimentos para isso descer e como descer isso? Bom, Nancy, eu sempre respondi uma pergunta, eu vou responder em etapas rapidinho. Me perguntava, Luísa, eu participo muito da Manaquei, já há mais de 20 anos, e dou palestra, e é muito de propósito, de tudo mais. Quem tiver interessado é o APG. Sempre estou lá. E quando me perguntava 2 anos atrás, eu até respondia, vai fazendo, vai sentindo, de repente você vai pegando. Porque se o CEO e o topo não pegar, não vai. Esquece. Agora eu vou te responder, ou ele faz ou ele vai ficar fora daqui 3 anos. Ele não tem mais escolha. Ele não tem mais escolha. Ou a empresa entra de dentro nisso, em sustentabilidade, mas entra em propósito, em saber, porque não é nós que estamos falando, é quem leva a coisa, é o mundo inteiro. Então assim, ou você tem propósito, agora ou ele entra, ou ele vai estar fora, igual conselho, ou muda ou vai estar fora. Eu estou muito com as mulheres do Brasil que querem ser conselheira, presta atenção, a mudança é grande. E a mudança hoje é muito rápida, então hoje eu respondo para você. Ou ele entra, ele vai estar fora daqui 3, 4 anos. A empresa entra ou ela vai estar fora. Vocês já repararam, gente, se uma empresa trata mal um negro na ponta da loja, do negócio, ela pode ter 5 seguidores só. Quando é no fim do dia, todo mundo está sabendo. Concorda? É o mercado. Lógico que vai ter sempre que vai falar que é mimimi. Quantas vezes eu recebia do interior, é mimimi, que eu faço isso, nós temos cheque mãe há 15 anos. Lá ninguém é de graça, porque tudo é amarrado à produtividade. Mas toda mulher que tem filho até 11 anos de idade ganha um cheque para poder ajudar. Porque a mulher operária, gente, ela sai de casa 5 horas da manhã e volta às 10 e ainda tem que fazer o trabalho. E 70% delas estão a rio de família. Nós temos um cheque para... E aí os pais me pedem cheque pai. É uma peça. Eu escuto isso faz 12 anos. E eu tenho uma resposta muito boa para eles. Eu falo, eu sei que vocês são muito melhores pais do que vocês eram antes. Vocês acompanham. Só que eu vou dar cheque pai para vocês o dia que a vizinha, que a sogra, que a cunhada falar também quem mandou o João trabalhar. Aí eu dou. Porque se os filhos falam, é quem mandou a mulher trabalhar. Aí eles falam, nunca, viu, Luísa? Vai demorar muito. Então, assim, a gente... Agora, quando é homem com homem que pega filho, é diferente, tá? Eu tô falando que ele faz o papel de mãe. A gente tem cheque tipo especial, nós temos bolsa de estudo para todo mundo que queira estudar. Todo mundo tem de 30, e não é processo de retenção. Tudo há mais de 15 anos. Só que tem que mostrar nota, tem que ter produtividade. Mas enquanto isso, como mulheres do Brasil, a gente luta para ter uma escola em cada bairro dessa cidade, certo? A gente luta para que isso aconteça. A gente luta pela igualdade, a gente luta pela... Eu trabalho no movimento negro há mais de 10 anos, certo? E eu falo assim, gente, não tem pessoas que me ensinam mais do que o movimento negro. Eles amassaram o barro 400 anos e não saíram do lugar. Graças ao Jorge Forte, naqueles 5 minutos, eu nunca vi tantos presidentes de empresa, de banco, preocupados de botar mais negro na coisa. Porque, gente, é o Brasil. O presidente da Nestlé falou, se eu não tiver diversidade, eu não vou criar produto nunca. Ele tem que criar um produto novo sempre. Então agora eu vou te respondendo assim, ou ele faz ou ele está fora. Não vai ter muito, e não adianta botar só na parede, não. Tem que ser uma coisa trabalhada, estudada, e não é fácil. Né? Ele sabe muito bem disso, que ele toda a vida levou nas empresas.
É isso. Agora não tem mais opção. Há 2 anos atrás eu não tinha o que te responder e falar. Ele te falando, vai fazendo, não desiste. Agora eu vou falar, ou ele faz, ou ele não tem opção. Não tem. É 3, 4 anos, é rápido demais. Olha, Luísa, eu já conheço você já há muito tempo. Eu, como jornalista, tenho certeza que eu estou participando de um capítulo muito importante dessa cultura que você falou agora, sobre essa cultura digital, que ela é rápida e ela é simples. Só que o simples às vezes ofende, né, Luísa? Por que o simples ofende tanto? Vamos encerrar, então, aqui a sua participação com uma última mensagem para todos. Depois a gente vai ter o coquetel, mas, pelo menos assim, acho que essa seria a minha pergunta para você. Por que o simples ofende tanto? Eu acho que a sociedade, as próprias escolas, colocou que você tinha que ser sofisticado para você ter valor. Tá? Então, assim, mas agora mudou também, gente. Pessoa metida, tem gente que só tá vivo porque não conseguiu morrer, né? Essa é verdade. Tem gente que olha para uma planta, a planta morre. Então, sério, é verdade. Então, isso tudo tá fora de moda. Se vocês analisarem, vocês já perceberam que a gente não gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama? Ai, tô cansada, tô com dor de cabeça, nossa, hoje foi horrível. Você tem que mandar embora na hora. Mudou. E eu queria terminar com algumas frases que eu acho muito interessantes. Quem te irrita, te domina. Por isso que eu não entro em fake news. Não consegue me deixar irritado. Eu fico mais do que 1 minuto, eu falo, não vou irritar. E eu gosto muito de uma que eu queria terminar, você quer ser feliz ou ter razão? A gente nasceu para ser feliz. Eu quero mostrar até... Em julho eu fui para a França, consegui ficar 15 dias em Portugal, e fui para a França que eu tenho neto lá. Eu cheguei na Galeria Lafayette, eu assustei muito. A Galeria Lafayette é o centro de consumo da Europa, concordam comigo? Olha aqui que eu encontrei em julho, um coração e a palavra amor. Nunca vocês vão achar que isso está na Galeria Lafayette. Eu tirei muitas fotos e tenho mostrado, tanto interna, isso em julho do ano passado. Então a mudança pós-pandemia é muito grande. Ela vem acompanhada da tecnologia, mas vem acompanhada desse humano. O Brasil fez uma demonstração muito grande de cooperação. A minha família ajudou muito. Nós tivemos um comitê, a gente tem ainda. E a gente começou assim, como todo mundo, não vamos dar cesta básica. Não durou nem 1 mês, passou fome as pessoas. Nós demos tonelada, demos 700 hospitais e demos tonelada de cesta. E aí eu tenho no Movimento Mulheres do Brasil 22 comitês e a gente tem comitê de bairros. O que elas ajudam, gente, o que elas nos ensinam a dar isso. E aí, como falou, a desigualdade social não é do governo, é nossa. Ela afeta a gente de todo mundo. É o jovem que não tem dinheiro para sair da periferia, a mãe está passando fome, ele ganha R$100 para vender droga por semana e vai vender droga amanhã para os seus filhos e para os seus netos. É o assalto, é tudo isso, a desigualdade. Todo mundo tem o direito de ter oportunidade de ter comida na mesa. A oportunidade para ter comida na mesa. E ela tem que ser uma luta nossa. Não é uma luta só de mim. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito. Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo impossível. Eu até assusto. Meu filho ligou e falou, você tá aí, sabe que você está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo? Eu falei, o que é isso? Não, você está. Eu falei, o que é? Escuta, tem 536 países. Eu não sou uma menina que saiu do interior e fala porta, portão. Eu até assusto, entendeu? Mas eu acho que eu tenho lutado muito. O Magazine não canta o hino nacional só em eventos. Faz 25 anos que toda segunda-feira a gente tem um rito, a gente canta o hino nacional. Nas suas 1.500 unidades. Eu tenho um orgulho danado de ser brasileira. Eu amo ser brasileira. Eu acho o país pronto para empreendedorismo. Aqui, ó, essa empresa aqui. Eles juntaram 4 amigos, que nem sócio era, que não se conhecia, diz que não briga de jeito nenhum, que cada um é de um jeito, mas se completa. Esse é o Brasil, gente. Que fala, que sente. Muito obrigada. Por favor, apesar que eu estou com o meu concorrente, baixe o aplicativo. Eu sou vendedora, não tenho vergonha de ser vendedora. Aliás, eu entro nos conselhos e falo, cadê a venda? Olha, tá aí. Venda é combustível de tudo. Sem ela não existe.
É o combustível de tudo. Não tem a ver. E entre no grupo mulheresbrasil.org.br. Obrigada. Luísa, você ama o Brasil, a gente ama você. Não é? Uma salva de palmas então para a Luísa. Deu para entender então que o futuro é para já. O futuro é para já. Essa frase, todo mundo ficou com ela, né? Luísa, você é a nossa convidada, tá? Aqui pro nosso coquetel, enquanto nós vamos passar aqui alguns vídeos e vamos só encerrar o evento. Eu só queria tirar umas fotos que eu tenho que ir embora. Faça as fotos, então. Deu pra ele que falou que queria uma foto. Eu não tô me oferecendo, eu sei que falou. Eu tô mentida aqui, obrigada. Quero agradecer, inclusive, uma pessoa muito importante que nos ajudou muito com essa presença da Luísa, além do Roberto, que é a Roberta. A Roberta que nos ajudou. Mal do nome? O Roberto fez o convite e a Roberta facilitou, né? Ou seja, proporcionou. Sensacional. Mas agora, Roberto, ó, veja o tempo aqui da Luísa, que vocês estão com horário. Acabei de agradecer aqui o Roberto e a Roberta, não é? Vai passar o Sebastião de Paraíba. Essa vai direto. Na grande, ele falou que faz parte da grande utopia. Isadora e Lucas. 4 pessoas nessa sala. Olha, para vocês que estão conhecendo agora o Grupo V8, é um grupo que tem apenas 7 anos de mercado. 7 anos de mercado, né, Grace? Mas vem em crescimento exponencial, tanto de receita, quanto no quadro de colaboradores. Enquanto a gente está fazendo esses registros, Roberto, você vai, enquanto você passar ali, tá? É muito importante que vocês saibam que o Grupo V8 é reconhecido como uma das empresas com maior centralidade no número de certificações. Obrigada, Roberta. Obrigada, Luísa. Muito obrigada, Luísa. Olha só, e se nós fizéssemos uma foto geral? Uma foto geral, pode ser, Luísa? Vamos fazer uma foto com todos? Aí a gente continua o nosso evento. Até para cumprir o horário de todos, não é? Vamos fazer o seguinte? Vamos juntar todos? Vamos juntar todos. Luísa, vamos juntar todos aqui? Todos para cá. Atenção, todos então para cá, Luísa. Assim, aqui. Você aqui e todos vão ficar aqui atrás de você. Aqui. Venham todos. Como vocês quiserem. Vamos lá, vamos organizar a foto. Roberto, ajuda aqui. Convidou a Luísa, agora ajuda na foto, né? Pra mim, do celular vai ficar... Pronto, Mário, nosso fotógrafo, vai... Essas fotos vão chegar a todo mundo. Essas fotos vão chegar para todos. Podem tirar a máscara, porque todos fizeram o teste. São todos muito saudáveis. Deixa eu regular aqui. Então eu vou aqui no cantinho também. Pronto. Não, V8, né? Grupo V8. Preto e vermelho, hein? Agora vai, hein? Não, 2 fotos eu vou fazer, ok, pessoal? O bola tá de preto e vermelho, hein? Olhando aqui.
Eles falam 2 tira 5. Ótimo fotógrafo. Mas é o digital. Mi, você quer aquela farra? Vambora. É? Então, pessoal. Peraí que ele vai. Ele saiu. Mas ele tá tampando lá atrás, abaixa um pouquinho, ó. Então, pessoal, hoje temos uma personalidade aqui, então eu quero uma salva de... Levanta os braços! Ah, pelo amor de Deus! Mais um aí, vamos aí! Obrigada, Luísa.